Existe uma verdade incômoda que quase ninguém tem coragem de dizer sobre o narcisismo. O que realmente causa dor em um narcisista não é confronto, não é vingança e nem ataque direto. Pelo contrário, quanto mais você reage, mais poder entrega. O choque acontece quando você faz exatamente o oposto do que ele espera. E aqui vai a afirmação contra-intuitiva. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não entra em colapso quando você grita. Ele entra em colapso quando você para de alimentar o jogo. Isso desmonta crenças antigas, gera polêmica e muda completamente a forma como você enxerga essa dinâmica. Ao longo deste vídeo, você vai entender os 8 pontos sensíveis que atingem o núcleo do narcisismo, sem briga, sem exposição e sem desgaste emocional. Estratégias silenciosas, práticas e libertadoras que produzem efeito rápido e profundo. Não é sobre ferir o outro por raiva, é sobre recuperar o controle da própria vida. Quando você entende esses pontos, algo muda por dentro. E, enquanto o narcisista sente a perda do controle, você começa a sentir algo muito mais raro: clareza, força e paz. Ponto sensível: indiferença emocional. O narcisista vive da reação do outro. Ele se orienta pelo impacto emocional que provoca, pelo choque, pela resposta intensa. Quando essa resposta deixa de existir, algo começa a falhar internamente. Não é frieza, não é desprezo, é neutralidade. E essa neutralidade quebra o ciclo do narcisismo de forma silenciosa. O jogo perde graça, o controle enfraquece e surge uma confusão difícil de disfarçar. A ausência de emoção desmonta a expectativa. O que antes era previsível deixa de ser. E isso gera insegurança imediata. Na prática, indiferença emocional significa responder sem carga afetiva. Frases curtas, tom estável, nenhuma explicação extra. Quando o narcisista provoca esperando raiva, culpa ou frustração, recebe apenas objetividade. Isso cria um vazio desconfortável. O narcisismo precisa de intensidade para se sustentar, e a neutralidade retira esse combustível. Aos poucos, o outro começa a insistir, exagerar ou se contradizer. Não porque você mudou o tom, mas porque deixou de alimentar o mecanismo. Esse comportamento também protege quem aplica. A exaustão emocional diminui, a mente clareia, e a sensação de estar sempre em alerta começa a ceder. A pessoa sai do modo reativo e retoma o próprio eixo. O narcisista, ao perceber essa mudança, sente medo de perder influência. Não entende exatamente o que aconteceu, mas percebe que algo escapou do controle. E essa percepção gera tristeza, dúvida e uma inquietação constante do outro lado. Para aplicar isso no dia a dia, a orientação é simples e firme. Responda apenas ao necessário, sem ironia, sem justificativa emocional. Se surgir uma acusação absurda, responda ao fato ou encerre a conversa. Se houver provocação, não amplifique. Esse padrão consistente cria um limite invisível. O narcisismo não sabe lidar com a ausência de reação. E enquanto o outro se desorganiza internamente, você recupera algo essencial: estabilidade emocional e paz. Ponto sensível 2. Autonomia decisória. O narcisista se sente seguro quando acredita que participa de todas as decisões, mesmo das que não lhe dizem respeito. A autonomia do outro ameaça esse lugar de influência. Quando a pessoa passa a decidir sem pedir opinião, algo se rompe silenciosamente. Não há confronto direto. Não há anúncio dramático, apenas decisões comunicadas com naturalidade. Esse movimento simples atinge o narcisismo em um ponto delicado, porque revela perda de controle. A sensação que surge do outro lado é de insegurança e confusão. O roteiro começa a falhar. Avisar sem justificar é uma mudança poderosa. O narcisista está acostumado a questionar, corrigir, invalidar escolhas. Quando recebe apenas a informação, sem espaço para debate, sente a influência escorrer pelos dedos. Isso provoca frustração interna e uma dor silenciosa que não pode ser exposta. O narcisismo precisa se sentir necessário. Quando deixa de ser consultado, perde o lugar simbólico de autoridade. A autonomia, nesse ponto, fala mais alto do que qualquer argumento. Para quem aplica, esse comportamento reduz culpa e dúvida. A pessoa deixa de se explicar o tempo todo e passa a agir com coerência. Decidir e seguir adiante diminui a exaustão emocional, porque corta discussões intermináveis. O
O narcisista percebe a mudança e reage com tentativas sutis de retomar o controle, seja por crítica, seja por vitimização. Ainda assim, a autonomia mantida cria um novo padrão. O poder muda de mãos sem alarde. Na prática, a orientação é clara. Tome decisões alinhadas com sua realidade e apenas comunique. Não peça permissão. Não antecipe justificativas. Não negocie o que já foi decidido. Se houver pressão, mantenha o tom calmo e repita a decisão. Essa constância gera medo e raiva no narcisista, porque expõe a limitação do jogo. Enquanto o outro sente a perda de influência, você constrói firmeza e recupera a direção. Ponto sensível. 3. Falta de validação. O narcisista constrói a própria identidade a partir da validação externa e depende disso para se sentir inteiro. Elogios, admiração e concordância constante alimentam o narcisismo de forma silenciosa. Quando essa validação desaparece, algo começa a falhar internamente. Não é um ataque direto, nem uma rejeição explícita. É a retirada do palco emocional onde ele costumava brilhar. Essa ausência gera confusão e uma insegurança profunda. O ego não encontra mais confirmação, e o vazio começa a incomodar. A imagem grandiosa perde sustentação. Sem validação, o narcisista tenta recuperar o controle de outras formas. Pode exagerar histórias, provocar conflitos ou buscar atenção de maneira indireta. Quando essas tentativas falham, surge frustração misturada com raiva contida. O narcisismo não sabe existir sem espelhos emocionais. A falta de reforço faz o jogo perder força. Internamente, cresce a sensação de estar sendo ignorado. Isso gera medo de irrelevância, e essa dor é sentida em silêncio. Para quem aplica essa postura, o efeito é libertador. Parar de validar por obrigação reduz a culpa e a exaustão emocional. A pessoa deixa de sustentar uma imagem que não lhe pertence. Não elogiar automaticamente não é frieza, é coerência emocional. A energia antes usada para agradar começa a retornar. A tristeza e a dúvida diminuem aos poucos. Surge mais clareza interna, e a sensação de estar se perdendo vai embora. Na prática, a orientação é simples e firme. Reconheça apenas o que é real, necessário e verdadeiro. Evite elogios inflados ou validações emocionais automáticas. Se houver cobrança por reconhecimento, mantenha a neutralidade. Não discuta, não se explique demais. Esse padrão constante expõe a fragilidade do narcisismo. O oxigênio emocional é retirado gradualmente. Enquanto o narcisista sente a perda, você recupera equilíbrio. E isso muda toda a dinâmica. Ponto sensível 4. Limites. Não negociáveis. O narcisista se sente confortável quando os limites do outro são flexíveis e facilmente contornáveis. Limites claros, calmos e mantidos expõem uma fragilidade profunda do narcisismo. Não há ameaça, não há drama, apenas constância. Essa previsibilidade fora do controle dele causa confusão imediata. O jogo perde elasticidade e as tentativas de manipulação começam a falhar. A sensação de domínio se dissolve aos poucos. Surge insegurança porque o terreno deixou de ceder, e isso incomoda mais do que uma discussão. Quando o limite é repetido com tranquilidade, o narcisista percebe que insistir não muda o resultado. A ausência de negociação provoca frustração silenciosa. O narcisismo odeia regras que não pode reescrever. Sem brechas, resta a tentativa de provocar culpa ou medo para forçar recuo. Ainda assim, o limite mantido se impõe como realidade. A coerência neutraliza o ataque emocional. A raiva aparece, mas não encontra adesão, e o controle perde força. Para quem aplica, limites não negociáveis reduzem a exaustão emocional. A pessoa deixa de se explicar repetidamente e passa a agir com firmeza serena. A tristeza e a dúvida diminuem, porque o eixo interno se fortalece. Não ceder não significa endurecer, significa respeitar a própria linha. O narcisista sente o impacto porque perde previsibilidade. O padrão antigo não funciona mais. O ambiente fica mais estável para quem sustenta o limite, e a autonomia cresce. Na prática, a orientação é manter o limite com o mesmo tom, sempre. Evite longas justificativas e não altere a regra diante de pressão emocional. Se houver tentativa de barganha, repita o limite e encerre a conversa. Essa constância cria um marco claro.
O narcisismo se desorganiza diante da impossibilidade de negociação. A dor surge pela perda de controle, não pela agressão. Enquanto isso, você preserva energia e clareza, e a dinâmica se transforma de forma definitiva. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, é porque você já sentiu na pele o desgaste que o narcisismo causa, e nesse ponto, não basta entender. Você precisa saber como sair desse ciclo. Por isso, eu deixei no primeiro comentário fixado um e-book, um livro virtual que você recebe na hora no celular e no e-mail, simples de acessar. Nele, eu explico passo a passo como quebrar a manipulação do narcisista com clareza e firmeza. Junto, tem 2 materiais que completam esse processo. Um sobre a linguagem do narcisista e outro para reconstruir a autoconfiança. Se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal e segue acompanhando. Você não está sozinho ou sozinha. Ponto sensível. 5. Coerência emocional. O narcisista se aproveita quando percebe incoerência entre o que a pessoa diz e o que ela faz. Promessas quebradas, recuos frequentes e explicações excessivas alimentam o narcisismo. Quando surge coerência emocional, o jogo começa a falhar. Dizer e fazer a mesma coisa cria um padrão difícil de manipular. Não há espaço para distorção ou confusão conveniente. Isso gera insegurança porque o terreno fica firme demais. A previsibilidade passa a existir fora do controle dele, e o impacto é silencioso, porém profundo. A coerência expõe contradições que o narcisista prefere esconder. Sem mudanças repentinas de postura, as tentativas de provocar culpa ou dúvida perdem força. O narcisismo depende da ambiguidade para confundir. Quando a pessoa não volta atrás, a manipulação encontra um bloqueio. Surge frustração ao perceber que o discurso não altera o comportamento. A raiva aparece, mas não encontra brecha. A coerência desmonta o jogo sem confronto. E isso dói mais do que uma discussão. Para quem aplica, a coerência emocional reduz a exaustão emocional de forma imediata. Não é mais necessário justificar decisões repetidamente. A mente fica mais clara e a confusão diminui. A pessoa sente menos tristeza por se trair em pequenos recuos. Manter a própria palavra fortalece a identidade. O narcisista percebe essa firmeza e sente medo de perder influência. A mudança interna se torna visível, e o equilíbrio começa a se restabelecer. Na prática, a orientação é simples e consistente. Decida o que é aceitável e mantenha essa decisão no comportamento. Evite discursos longos e não negocie consigo mesma depois de se posicionar. Se houver pressão, repita a ação coerente e siga adiante. Esse padrão constante enfraquece o narcisismo. A dor surge porque o jogo deixa de funcionar. Enquanto o outro perde terreno, você ganha estabilidade. E a relação muda de eixo sem alarde. Ponto sensível. 6. Vida própria visível. O narcisista se sente confortável quando acredita ocupar o centro da vida do outro. Quando a pessoa segue vivendo, com rotina, projetos e bem-estar, o narcisismo sente o impacto. Não é provocação, nem ostentação, é continuidade. Essa autonomia visível gera confusão e insegurança, porque a dependência emocional deixa de existir. O controle perde espaço sem aviso prévio. A atenção não está mais disponível o tempo todo. E isso cria um desconforto silencioso. Ver o outro vivendo ativa medo e frustração no narcisista. A sensação de substituição simbólica aparece, mesmo que ninguém tenha sido substituído. O narcisismo interpreta a autonomia como perda de importância. Surge raiva contida, misturada com dúvida. O jogo perde centralidade. A pessoa deixa de reagir em função do outro, e o vínculo deixa de ser o eixo da vida. Para quem aplica, manter uma vida própria reduz tristeza e exaustão emocional. A energia antes sugada retorna para o próprio corpo e mente. Pequenas rotinas geram sensação de segurança. Projetos pessoais fortalecem identidade. O narcisista percebe a mudança e sente a perda de influência. A autonomia não precisa ser anunciada. Ela se mostra no comportamento. E isso transforma a dinâmica de forma natural. Na prática, a orientação é investir no cotidiano real, cuidar da saúde, manter compromissos, desenvolver interesses e seguir a própria agenda. Evite explicações sobre sua rotina. Não use a vida como ferramenta de provocação. O narcisismo sofre porque não encontra mais centralidade. A dor surge pela perda simbólica de lugar. Enquanto isso,
você reconstrói estabilidade, e a vida volta a ter direção própria. Ponto sensível. Silêncio estratégico. O narcisista conta com respostas imediatas para manter o controle emocional da situação. Quando a pessoa deixa de responder na hora, o narcisismo perde ritmo. Não é abandono, nem joguinho, é pausa consciente. Esse silêncio quebra a dinâmica automática de ataque e defesa. A ausência de resposta gera confusão e insegurança. O controle, antes garantido pela reação rápida, começa a falhar. O vazio se instala sem aviso. E isso provoca desconforto interno. O silêncio estratégico impede que acusações absurdas ganhem palco. Sem defesa emocional, o narcisista é forçado a lidar com o próprio eco. O narcisismo não sabe sustentar o vazio por muito tempo. Surge frustração, seguida de raiva contida. A tentativa de provocar aumenta, mas não encontra retorno. O silêncio retira a recompensa emocional do conflito. A manipulação perde efeito, e o desgaste muda de lado. Para quem aplica, o silêncio reduz exaustão emocional e preserva a energia mental. A pessoa deixa de se explicar compulsivamente. A culpa diminui porque não há mais necessidade de justificar tudo. O espaço criado permite recuperar clareza. O narcisista sente medo ao perceber que não controla mais o tempo da resposta. A dinâmica desacelera e a pessoa retoma o próprio ritmo interno. Na prática, a orientação é simples e firme. Não responda imediatamente quando perceber provocação ou acusação distorcida. Espere, observe e só responda se for necessário. Se a resposta não acrescentar nada, mantenha o silêncio. Esse padrão constante desorganiza o narcisismo. A dor surge pelo confronto com o vazio. Enquanto o outro se agita, você se estabiliza e o silêncio passa a trabalhar a seu favor. Ponto sensível 8. Desapego real. O narcisista não leva a sério ameaças de afastamento quando ainda percebe dependência emocional. Enquanto existem avisos, explicações e discursos longos, o narcisismo se sente seguro. O desapego real começa quando não há mais anúncio. Não existe aviso prévio nem tentativa de convencer. A pessoa simplesmente muda o comportamento. Essa mudança gera confusão imediata. O controle deixa de existir sem confronto. A insegurança aparece tarde demais. O impacto acontece em silêncio. A ausência de reação sela a ruptura. Quando o desapego é genuíno, o narcisista sente a perda de forma profunda. Não há reação para explorar nem emoção para manipular. O narcisismo percebe que o vínculo não é mais garantido. Surge medo, seguido de frustração silenciosa. A tentativa de reaproximação pode surgir. Ainda assim, encontra distância emocional. A ficha cai aos poucos. A ausência de apego desmonta o jogo. O colapso começa internamente. A sensação de vazio se intensifica. Para quem aplica, o desapego real encerra o ciclo de exaustão emocional. A culpa diminui porque a decisão está alinhada com a própria verdade. A pessoa deixa de viver em dúvida constante. A tristeza perde força com o tempo. O afastamento não é fuga, é preservação. O vínculo deixa de consumir energia. A autonomia emocional se fortalece. O narcisista sente a ruptura porque não há retorno emocional. A identidade se reorganiza. A paz começa a ocupar espaço. Na prática, desapego real significa agir sem anunciar. Não ameaçar ir embora nem usar silêncio como chantagem. É seguir adiante com coerência. Reduzir contato quando necessário e manter decisões firmes. Não explicar excessivamente nem buscar validação. O comportamento fala por si. O narcisismo colapsa porque perde o vínculo como ferramenta. A dor surge pela perda definitiva de controle. A libertação se torna concreta. A vida segue com mais leveza. Se tudo o que você ouviu até aqui fez sentido, escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Esse simples gesto mostra que você não está mais negando o que sentiu, nem minimizando a dor que viveu. O narcisismo deixa marcas profundas, gera confusão, culpa, medo e uma exaustão emocional que muita gente carrega em silêncio. Você não é fraco por isso. Mas existe uma fragilidade que ainda precisa ser cuidada, porque entender o jogo é só o primeiro passo para sair dele de vez. É exatamente por isso que você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é um conteúdo genérico, nem teoria solta. É um guia direto, claro e humano, que mostra como quebrar o ciclo do narcisismo por dentro, com consciência, firmeza e reconstrução emocional real.
Esse material chega direto no seu celular e no seu e-mail, assim que você acessa. É um livro virtual, simples de abrir, de ler e de acompanhar no seu ritmo, sem complicação nenhuma. Junto com ele, existem 2 materiais que complementam tudo o que você aprendeu neste vídeo. Um ajuda você a reconhecer a linguagem do narcisista, aquelas frases e comportamentos que confundem e drenam energia. O outro é voltado para a autoconfiança e reconstrução emocional, porque depois de tanta manipulação, ninguém sai ileso, e isso precisa ser cuidado com seriedade. Tudo foi pensado para caminhar junto, de forma prática e acessível. Se este conteúdo te ajudou, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você encontra clareza, orientação e apoio para seguir em frente com mais força e menos culpa. Você não está sozinho ou sozinha nesse processo. Até o próximo vídeo.